Boa noite, bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Grilhões Partidos, o segundo da série sobre obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Nós queremos agradecer inicialmente a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Então peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do nosso Pai Celeste, do nosso irmão maior, Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos para compartilhar a nossa tela. Serão 2 capítulos, porque os capítulos são pequenos, e nós vamos conseguir fazer tranquilo. Textinho aqui no resumo. Começamos aqui, né? Capítulo 2, que a gente terminou o capítulo 1. Então, vamos lá. Sempre o Miranda falou, né, no começo, que ele ia iniciar todos os capítulos com trechos de Kardec, né, dos livros de Kardec. Então, nesse capítulo 2, ele começa com um pedacinho um trecho do livro dos Médiuns, capítulo 23, item 240, que fala: no caso da subjugação corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então, começando o texto, Miranda vai dizer que de imediato surgiu sombrio, imediata festa, né? Aquele dia. Surgiu sombrio. No apartamento do coronel Santa Maria, a dor destroçava os que lhe caíram nas malhas. Esther não recobrou lucidez. Embora a prostração que a dominara, após os sedativos, as crises voltaram terrificantes, enquanto a débil mocinha, transfigurada, tornou-se o espécime legítimo da desequilibrada. Palavras obscenas e gestos vis repetiam-se ininterruptamente. Gritos e gargalhadas constantes terminaram por enrouquecê-la. Muito pálida, com olheiras arroxeadas e manchas nas faces, tinha os lábios escuros e a expressão de olhar dura, sem luminosidade. Sacudida a cada momento por convulsões torturantes, traduzia no rosto conturbado as dores que experimentava. Saindo desse estado por instantes, parecia recobrar a claridade da razão, desvairando de imediato, dizendo que alguém a atacava com um longo chicote de que não conseguia se evadir. Nesse instante, tornava-se rubra, e se fosse observada mais detidamente, poder-se-ia verificar que alguns vergalhões lhe entumeciam a pele delicada e marcavam a face em congestão. Logo retornava ao desequilíbrio, ao sarcasmo, e as ofensas se sucediam mordazes. O clínico médico que atendeu durante a primeira crise, naquela noite, né, elucidara que, se houvesse recidiva, seria conveniente convidar um especialista em doenças nervosas, pois tudo indicava tratar-se de uma crise esteropata, com agravantes para um longo curso. Explicou que aquele era o período da transição em que se fixam os caracteres da personalidade e nos quais desbordam as expressões da sexualidade em maior intensidade. Com 15 anos, né, que ela estava. Os pais alarmados não sabiam exatamente como proceder. O médico da família confirmou a diagnose do colega. Tratava-se de um problema histérico, com alarmantes sinais tendentes a complicações mais graves. O psiquiatra se fazia necessário. Naquela época todo se chamava histérico, né? Porque vem do útero e ístero, então quando a mulher tinha problemas, aí na época mesmo que tudo associava ao sexo, colocava que era um problema sexual da mulher, aí era o ístero, é útero, então por isso que se falava, você está histérica, né? O problema é histérico, ligado à parte hormonal, né?
Bom, aí foram chamar o psiquiatra, então uma eminente autoridade em psiquiatria foi consultada. E o tratamento teve início no próprio lar, sem que diminuíssem os sintomas do desequilíbrio ou se modificasse o quadro patológico. O estado da enferma se tornava cada vez pior, enquanto se eliminavam as resistências físicas, pois recusava qualquer alimentação, sendo necessário aplicar-lhe à força indispensáveis medicações tônicas de sustentação orgânica. Transcorridos 3 dias sob carinhosa assistência especializada e familiar, sem que qualquer resultado fosse avistado, o psiquiatra aconselhou o internamento em casa de saúde relevante, onde poderia aplicar técnicas próprias. Inconsoláveis e aflitos, os pais concordaram. Sob forte sedativo, Esther deu entrada no sanatório, localizado em Recanto Bucólico e Praieiro do Rio de Janeiro. A gente não sabe se foi ali no Pinel mesmo, então pode ser que seja aquele em Botafogo, né? Era um local que havia esse tipo de internação, né? E onde as perspectivas de recuperação da saúde pareciam esperançosas, porque ela teria aquela aplicação dos recursos, né, de choque e tudo, vai contar aqui. Apesar disso, com a utilização dos melhores recursos da moderna psiquiatria, a jovem paciente reagia negativamente em alucinação demorada e reversível. Aí depois nós vamos ver aqui a informação mais para frente, que o pai dela está com 56 anos e ele foi para a guerra, ele estava na guerra em 45. Então, somando os dois, por exemplo, se ele tivesse com uns 20 anos na guerra, mais ou menos, ele estaria, realmente, nós estaríamos perto dos anos 80, entre 78, né, 79 e 80, 1980, porque ele não tem como estar mais jovem na guerra, diz que ele estava na guerra de 45 e ele vai falar que está com 56 anos. Eu fiz as contas, então aí essa época aí também ainda tinha esses sanatórios, né, essas casas, e porque realmente isso parou de deixar internar foi depois, bem depois, né? Então aí elas colocaram ela como o melhor recurso da moderna psiquiatria, mas ela estava reagindo negativamente, de forma irreversível. Dia a dia, registravam-se distúrbios novos. E no monólogo do distúrbio, que ela ficava falando ali, repetindo, ela não cansava de referir-se à vingança, à imperiosa necessidade de lavar a desonra com o sangue da imolação de uma vítima, à justiça demorada, mas sempre oportuna, e ao desforço pessoal. Ela ficava repetindo isso na hora dos ataques. Então passou um mês, né? Um mês transcorrido e a psicopata era frangalhos. O tratamento lhe oferecia um aspecto de vitalidade superficial, já que com o corpo volumoso, graças às drogas que lhe eram ministradas, a realidade expressava a insânia que dela se apossara totalmente. Não mais voltar à lucidez, por mais amplas fossem as tentativas experimentadas. A técnica do eletrochoque não produziu qualquer resultado. Pelo contrário, fê-la hebetada. Então, ficou completamente, né, do jeito daquele hebetado, que eles falam, pessoa bem abobalhada, né? O que poderia parecer um recuo da loucura, quando, em verdade, reprimia temporariamente o desalinho psíquico. Os genitores desesperados não sabiam para que apelar. Sem formação religiosa segura, acostumados à tradição e ao convencionalismo da fé, entregaram-se a orações formuladas por palavras. Então, ficavam repetindo aquelas orações, né? E que resultavam em exorbitantes exigências da divindade. E sem que eles conseguissem lenir o coração na prece confortadora, no intercâmbio salutar com as fontes geradoras da vida. Objetivavam apenas a cura da filha, como alguém que ia, através da prece, paga um imposto a Deus, e de tal mister desagradável se desobriga. Infelizmente, não possuem um hábito superior do doce convívio da meditação, que se aurem expressões de vida e paz indispensáveis ao equilíbrio no corpo, retornando das experiências religiosas com o espírito ressequido e o sentimento revoltado. Então, quando eles saíam para casa religiosa, eles voltavam com esse espírito ressequido e sentimento revoltado. Surda mágoa contra tudo e todos, aumentava-lhes o aniquilamento íntimo. Estavam feridos no orgulho. Então, o casal passou a experimentar sentimentos controvertidos em relação à própria filha. Enquanto o tempo passava, uma aceitação mórbida, parasitária, indolente, foi criando situação apática no lar,
como já ocorria entre os médicos que assistiam a jovem no sanatório. Os cuidados iniciais, insistentes e imediatos, há uma tácita compreensão de que tudo se estava a fazer. Veio o diagnóstico alarmante, irreversível, esquizofrenia. Então, vamos fazer um parênteses aqui para a gente entender o que é esquizofrenia. O termo esquizo vem do germânico, que significa dividido, relacionado à divisão do todo em partes. E frenia é o estado mental. Então, essa doença é conhecida como distúrbio da mente dividida. Caracteriza-se essencialmente por uma fragmentação da estrutura básica dos processos de pensamento, acompanhada pela dificuldade em estabelecer a distinção entre experiências internas e externas. É um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade, onde vem a psicose, alucinações, é comum ouvir vozes, falsas convicções, que são os delírios, pensamento e comportamento anormal, redução das demonstrações de emoções, diminuição da motivação, uma piora da função mental, a parte cognitiva, né? E problemas do desempenho diário, incluindo no âmbito profissional, social, relacionamentos e autocuidado. A causa exata da esquizofrenia ainda é desconhecida na medicina, mas alguns estudos indicam que o desenvolvimento da doença está ligado a uma falha na produção de um neurotransmissor chamado dopamina, que molda comportamentos e emoções. Essa informação é já mais recente, e aí também eu tirei também de um site de saúde, e eles estão colocando aqui que poderia ser isso também, né? Falta de falha na dopamina, por isso que o pessoal também costuma administrar a própria dopamina, né? Bom, então, aí voltando ao texto do livro, do capítulo, o Miranda vai falar que experiências realizadas pelo psiquiatra americano, Dr. Sackel, não sei como é que fala, em Viena, nos idos de 1933, cujos resultados apresentou através da convulsoterapia, abrindo as portas ao eletrochoque, e também a partir de 1937, com estudos de outros doutores que chegaram à conclusão da excelência do método do choque controlável, resultaram admiráveis contribuições à saúde de diversos psicopatas esquizoides. A distonia esquizofrênica prossegue, porém, isso é o Miranda falando naquela época, né? O livro em 1974. Então, ele fala que a distonia prossegue, porém, sendo dos mais complexos quadros da patologia mental, revelando-se nas 4 fases cíclicas e graves do autismo, hebefrenia, catatonia e paranoia, que são subtipos clássicos de esquizofrenia. Se diferenciam pela natureza e pela intensidade dos seus sintomas. Então, não é o caso de a gente ficar aqui detalhando o que cada um tem, porque eu também nem tinha isso no capítulo, mas quem tiver mais interesse depois, é só procurar aí nesses sites médicos para que você consiga descobrir o que é cada um ali. Mas os 4 são como se fossem subtipos, tá? A terapia aplicada, apesar de dirigida ao espírito, psique, não é conduzida, em verdade, às fontes geratrizes da loucura, o espírito reencarnado e aqueles espíritos infelizes que o martirizam, no caso das obsessões. E deixa claro aqui que precisa tratar disso. A Miranda continua: a psicoterapia e os métodos admiráveis psicoanalíticos têm logrado resultados favoráveis algumas vezes, especialmente quando as causas da loucura, do desequilíbrio psíquico ou emocional são individuais ou gerais, psíquicas e físicas. Nessas últimas, no caso, esse desequilíbrio físico, né? Se examinadas sob o ponto de vista da importância endógena ou exógena, no caso do abuso do fumo, barbitúricos, alucinógenos, álcool e outros, causando de forma externa, como também infecções e traumatismo, pode causar também problema de loucura, né, que já falaram, possivelmente se conseguem expressivos êxitos na aplicação clássica do tratamento. Então, quando a pessoa está ali numa coisa praticamente ligada ao corpo, né, ao físico, isso aí, essas causas específicas, infecção, traumatismo, você consegue uma aplicação clássica e consegue bastante êxito, né, no tratamento. Aí ele também faz uma observação que merece, porém, considerar o que denominamos de causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual e que vêm impressas no psicossoma, ou perispírito, do enfermo, vinculado pelos débitos transatos
àqueles a quem usurpou, abusou, prejudicou e que, ainda que mortos, não se aniquilaram na vida. Estruturada em realidades que escapam às denominações convencionais, a vida prossegue em mundos que se interpenetram no mundo físico, ou se desdobram além da esfera meramente humana, ou se fixam a outros centros de força de atração no sistema solar e fora dele, a multiplicar-se pelos incontáveis galáxias do universo. E o ser, na sua viagem incessante, evolui de experiência a experiência, de mundo a mundo, até libertar-se das baixas faixas da sensação, de onde proveio, na busca da angelitude a que aspira. Antiterapêutico da psiquiatria moderna, merece evoquemos o pensamento do Dr. Felipe Pinel, o eminente mestre a cuja audácia muito deve à ciência psiquiátrica. Aí eu fui ver qual que seria a audácia dele, que foi, no caso, que a gente sabe que foi ele que um dos primeiros que falou que a pessoa tem que voltar para casa, tem que ficar em casa. Então, aí eu vi que o Pinel defendia a cura da loucura por meio do chamado tratamento moral. Consistia em uma ampla pedagogia normalizadora, com horários e rotina rigidamente estabelecidos, medicamentos receitados somente pelo médico e atividades de trabalho e lazer. Então, ele colocava para ele continuar, né, vivendo de alguma forma, fazendo alguma coisa, porque também isso ajuda no momento que a pessoa está com desequilíbrio, né, mental ali. Aí, voltando aqui o texto do capítulo, entretanto, aferrados ao ceticismo, os estudiosos da ciência, mesmo diante dos fatos relevantes, permanecem fixados aos conceitos em que se comprazem, sem avançar. Não há muito tempo, por exemplo, Dr. Wade Penfield, neurocirurgião canadense no Instituto Neurológico de Montreal, realizando uma cirurgia cerebral com anestesia local, ou seja, o paciente estava acordado, né? Ele ia estimulando umas partes e o paciente ia conversando com o paciente. Aí ele percebeu que estimulando eletricamente determinados centros do encéfalo fazia com que a paciente recordasse lembranças mortas, como se estivesse vivendo outra vez. Então, o Penfield foi um neurocirurgião pioneiro. Ele é de 1891 e morreu em 1976, então, isso aí é recente, né? E ele concluiu que a mente é muito mais que o cérebro. Então, olha só, um neurocirurgião falando, né? Que aí vai ter que ver que não é o cérebro que produz a mente, né? Porque a gente pensa que a secreção, a mente é a secreção do cérebro. Então, ele vê que há algo nos seres humanos que vai além da matéria e apresentou 3 linhas de ênfase para essa conclusão. Seria, quando ele estava lá estimulando, ele viu que ele tinha incapacidade de estimular o pensamento intelectual, ou seja, o pensamento abstrato não vem do cérebro. Também teve a incapacidade de causar pensamento intelectual, e ele viu que o intelecto não vem do cérebro. Então, o abstrato e o intelecto. E também viu que não tinha capacidade de estimular a vontade. Ele não podia estimular o pensamento nem causar o pensamento intelectual. Então, ele viu que tinha outra coisa além, que é, no caso, a mente, que não está ligada, não está dentro do cérebro, né? O Penfield, continuando o texto do capítulo, Penfield, ao invés de raciocinar, face à possibilidade de estar diante dos depósitos da memória que o espírito guarda, consolidou a velha teoria de que a memória retém as lembranças por um mecanismo de impulsos elétricos, encarregados de registrar todas as ocorrências. Como mais tarde outros pesquisadores encontrassem compostos químicos nas células dos nervos encarregados de tal mista, conceberam a teoria de que tais arquivamentos são fruto da presença desses compostos. E ninguém verificou a possibilidade das lembranças de outras vidas, igualmente impressas no cérebro, no caso ele queria colocar ali a memória, que está no cérebro também, hoje largamente evocadas através da hipnose provocada ou da recordação espontânea, testadas em diversos laboratórios de parapsicologia. Esse hoje, que em 1970. Dia surgirá que a doutrina espírita se adentrará pelos sanatórios, casas de saúde e universidades, libertando da ignorância os que jazem nos elos estreitos da escravidão de uma ou de outra natureza. Assim, o espiritismo penetrará nos velhos arcabouços e nas catedrais da cultura, e de lá arrancará os padecentes algemados à loucura, à obsessão, projetando luz potente
sugerindo e aplicando a terapêutica espiritual de que todos precisamos para elucidar o próprio ser atribulado nos diversos departamentos da vida por onde jornadeia. Aqui termina o texto do capítulo, vamos para as referências, para lembrar aqui um textinho do livro Vida Feliz, capítulo 43, que vai colocar, né, bem para a família Santa Maria, que a tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Esse aqui foi colocado lá. Também a referência do livro Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, na hora que vai falar pelos obsidiados, aquele prefácio sempre tinha um trechinho antes, né? Vai falar: a obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação, e como tal, aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível a influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem às causas físicas, né? Contra elas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para se livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio deste se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Nós já falamos também da Revista Espírita, né? Da outra vez comentamos que tem o caso de possessão da senhorita Júlia, essa revista de dezembro de 1863, quando Kardec vai mudar de opinião, porque até então, nos outros livros, ele colocava que ele não tinha possessão. Aí, que nessa revista é que ele vai colocar, que ele dissemos que não havia possessos, no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Então a gente vai saber que também podemos falar possessão, né? Foi da possesso, porque aí tem gente que chama possuído, tudo, mas a possessão, ela existe, mas não vai substituir o espírito todo. Você vê que posto que parcial. Então, o espírito encarnado se afasta um pouco e fica ao lado, e o outro assume e faz os movimentos, como começou o capítulo, né? Movimentos, a pessoa se movimenta tudo e fala por aquele espírito que está ali, cuidando, né? Tomando o corpo ali, não totalmente. E no livro dos Médiuns, capítulo 23 da Obsessão, vai falar no item 6 que é a subjugação corporal, levada a certo grau. Poderá ter como consequência a loucura? E a resposta é pode, a uma espécie de loucura, cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura comum. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. E nesse caso ali, ele vai terminar com esse texto. Então, nós terminamos o capítulo 2 e a gente faz o comentário sobre ele, e depois a gente vai passar para o capítulo 3, que vai dar tempo tranquilo. Que vocês acharam aí? Né? Não tem muita novidade, está contando só as coisas, mas tem uns trechinhos aqui para a gente pensar, né? Umas coisinhas interessantes. Né? Podem comentar agora. Foi, Sultânia. Mas veja que Kardec é um grande cientista, né, ao ponto de reconhecer uma mudança, né, de opinião, né, uma mudança de pensamento com base nos estudos que foram evoluindo, né, ao longo dos anos. Na Revista Espírita a gente observa, né,
quantos relatos, né, de Kardec, né, devido às experiências que ele vinha fazendo. E a gente hoje tem todo esse material à nossa disposição de informações, né? Eu achei interessante você colocar o que o Dr. Pinel, qual era é, a orientação dele, né, com relação aos doentes, entre aspas, né, mentais, né, que a gente não usa esse termo, né, mas enfim, e muito interessante essa colocação dele, né, de que o doente tem que ir para casa, né. Outra coisa também muito importante é a oração, né, a forma como a gente é, se conecta com a espiritualidade, né. Essas rezas, elas podem ter, claro, de acordo com a pessoa que está ali, né, fazendo a sua tentativa de conexão, que a gente vai fazer a nossa tentativa de conexão, mas a forma como a gente usa, né, a reza, né, a oração, a mais espontânea possível, a mais sincera possível, é a mais eficaz. E nós observamos isso no dia a dia. Quando a gente fala, ai meu Deus, não aguento mais, me ajuda, isso é um desabafo. Você já fez uma oração e você recebe ajuda. Diferente de falar, não, vou fazer uma oração aqui, Pai Nosso que estás no céu, fazer aquela oração decorada. Às vezes, muitas vezes, você já está no meio doida para terminar a oração, né? E diferente é você, ai meu Deus, estou tão confuso, me ajuda, me orienta. O que que eu faço? E você recebe a orientação, né? Então, a oração, ela tem uma função muito importante nesse processo, né? A obsessão não é uma coisa tão comum, e eu acho, tá? Isso é a minha opinião. Eu acho que não é tão comum quanto um comportamento que nós adotamos, que para mim não é obsessão. Muitas vezes as pessoas falam, ele está obsediado, quando na realidade aquela pessoa está assim porque ela é assim, né? É uma pessoa raivosa, é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que distrata todos à sua volta, e não necessariamente ela está obsediada, né? Aquele é o comportamento daquela pessoa. E quando você muda o seu comportamento, né? Você não tem como você atrair. É claro que quando você está nessa vibe, você vai atrair os iguais. Você vai atrair os irmãos com os mesmos comportamentos. E muitas vezes a gente não percebe que a gente não sai de de certos vícios de comportamento, né? De ficar reclamando, de ficar falando mal de todo mundo, de agir. É uma coisa assim que você só vai perceber estudando, né? Você vê a leitura as informações trazidas pelo Miranda, elas são muito preciosas. Mas como que a gente sabe disso? Porque a gente está estudando, né? Nós estamos estudando esse livro maravilhoso e entendendo um pouco como funciona esse processo obsessivo. E todos nós estamos sujeitos à obsessão, ninguém está imune a isso, mas se nós mudarmos a nossa sintonia e colocarmos a nossa sintonia com o alto, em momentos de dificuldade, em momentos em que a gente, na verdade, ficaria com raiva, com ódio, com sentimento de vingança, quando a gente muda esse comportamento, opa, estou sentindo isso, deixa eu me conectar com o alto, me ajuda, meu Deus, me orienta, me dê forças para resistir a esses impulsos. Pronto, você já se conectou com a espiritualidade e você está se esforçando, né, para que isso mude. Então, a espiritualidade está vendo, né? Não sei se foi você que me mandou aquela mensagem, acho que foi a Maíse, né, que falou que o nosso esforço é, é visto pela espiritualidade, né? Exato. E isso não eu achei incrível,
né? A Esse gente fala trechinho. aqui, né? Mas a gente pelo menos está se esforçando. A Pois gente... é, Agora, como você falou o negócio só para fazer uma parte na história da oração, que você vê que ele deixa claro aqui que a família, ela não tinha formação religiosa segura, tinha tradição, conversalismo. Não diz qual é o local, se é um católico, se é um evangélico, mas vai dar para entender que a pessoa vai ficar orações formuladas por palavras. Então, é o convencionalismo. Então, você vê que ele comenta que eles faziam oração e que é com exigência da divindade, como muita gente fala, né? Faz a oração e fala, meu Deus, quero que o padre, né, cura fulano, cura ciclano, a gente mesmo, né, já fez essas coisas, achar que você, eu conheço gente que faz isso, eu falo, gente, você não pode ficar fazendo, barganhando com Deus, você tem que fazer a oração, como você falou, pede ajuda, né, para achar o melhor caminho, força para superar aquela situação, né, força para poder conseguir passar até por uma parte de doença e tudo. Então, eles não conseguiam com a oração, já que eles não estavam ali ligados com aquela vibração, né, ele não conseguiu, ele fala, lenir o coração, deixar o coração numa prece confortadora, não se confortavam. E, além do mais, estavam ficando irritados. Iam, saíam, achavam que não estava. Bom, já fiz minha oração, né? Agora já me desobriguei, através da prece, pagar um imposto a Deus. É impressionante como ele coloca aqui. Parece que eles queriam a cura da filha. Quero isso, estou pagando meu imposto e quero agora ver. E não estavam tendo resposta, aí voltavam com o espírito ressequido, sentimento de, que ele coloca aqui, o sentimento revoltado, e uma mágoa contra tudo e todos que estavam aniquilando ele. Por quê? Porque, no fundo, eles estavam feridos no orgulho, né? Era uma família de projeção. E aí, nós vamos ver agora no capítulo a seguir, que ele vai ficar, poxa, não é possível que isso aconteceu comigo. Mas eles começam a ficar com sentimentos de controvertido, porque, poxa, agora já não estão vendo nenhum retorno, né? Faziam todas as que eles devem ter gastando dinheirão, coisa e tal, todos os tratamentos, e nada. Então, estavam até se sentindo por dentro, além do problema que ele não vê a resposta com a fé, né, com a oração, eles já estavam com raiva de tudo, né? E o coração deles também não estava bem. E aí, em relação a essa coisa da oração, ele comentou aqui, né, fala bem, deixa bem claro que eles não eram uma família que estava ligada a isso. Aí, o que, que ele fica comentando também é que os cientistas todos estavam falando, mas sempre visando a parte da matéria, né? É o cérebro, fazia aqueles choques. E é lógico, para aquela época ali, eles não conseguiram. Mas com esse médico, né, que fez as cirurgias com o cérebro aberto, que até já tinha ouvido falar isso, que foi estudar aqui, que o cara fazia, as pessoas estavam acordadas. Eu tinha visto isso, achei que era até mentira, mas foi verdade mesmo. Então, ele vai e faz. Então, ninguém quer considerar que os médicos, com o seu pensamento completamente materialista, eles não querem considerar que existe a parte do espírito, né? Eles têm uma vaga desconfiança. Tu vê que o médico falou, a mente não está no cérebro. Então, depois que ele fez essas experiências ali, mas mesmo assim o negócio parou ali. Tu vê que já tem, ele faleceu nos anos 70 e até hoje ninguém, o médico faz, tem vários médicos trabalhando, né, nessa parte de EQM, que para aquelas lembranças depois da morte, que tem um neurocirurgião também que passou pela EQM, teve essa experiência quase morte, fez o livro, mas o pessoal continua achando que é delírio, que é isso, que é aquilo. Então, o que acontece? Eles não veem que essa realidade que eles estão ali se fica longe do que eles estão estudando, né? Que fala aqui, que a pessoa eles ficam prendendo na parte com muita. Eles são céticos, né? E aí ninguém fica vendo a possibilidade, verifica de ter lembrança de outra vida, que fica impresso. Por quê? Quando ele fala do kármico, da parte kármica, que está que está no perispírito, né? É isso aí, tem também a sua projeção na parte do cérebro, que seria a mente. Então, o que acontece? Tem a hipnose, que nessa época a gente já estudou no outro livro, começaram com a hipnose provocada e faziam até foi o Mesmer que começou aquilo tudo também, né? Aquelas experiências, e ou então recordação espontânea, que alguns vinham, né? E aí, no fim, ele termina o capítulo dizendo que vai chegar, sim, um tempo que a doutrina espírita vai conseguir entrar, né? Aí vai ser a medicina que vai alcançar isso, sugerindo, aplicando a terapêutica espiritual que todos precisamos, para ter consideração com essas causas kármicas, né? Que ele fala. Porque aí também vai necessitar de conversar com o espírito, né? Que aí você vê, você conversa só com o encarnado, a pessoa está desequilibrada, caso dessa menina que não fala coisa com coisa, nada em nada,
e continua ali. Então, se não tiver uma parte espiritual, que os médicos não querem aceitar, até hoje, né, grande maioria, você não vai ter essas curas e consegue fazer um trabalho em conjunto, porque precisa também do remédio. Não sei, né, no próximo capítulo não, mas mais para frente, que eu já estou arrumando os capítulos todos, eles vão falar que quando dava o remédio para ela, e aí tinha uma hora que aplicava o remédio, que o espírito, o obsessor sai do corpo, e aí tudo bem que ela também sai, ele conversa, mas no corpo mesmo ele tem que dar uma soltada daquilo ali, de sugar as energias dela. Porque na hora que a pessoa, lógico, nesse tipo aí de enfermidade, que ela toma os remédios, isso ajuda o corpo a se manter. Então, ajuda o tratamento. Não pode deixar de tratar com o médico. Não é para ir só para centro espírita, eles falam sempre isso. A pessoa tem que ir nessas enfermidades todas, esses transtornos psicológicos, psiquiátricos, na verdade, são transtornos psiquiátricos, eles falam tem que ir ao médico, aí você toma o seu remédio, você se acalma e, ao mesmo tempo, faz o tratamento espiritual. E é isso que ele termina aqui esse capítulo falando, né? Que foi isso que ele colocou, que vai chegar uma hora que a medicina também vai entender que tem que fazer isso. O que mais, gente, que vai comentar? Então, nesse caso, o que acontece, né? Todos têm que estar imbuídos para que a cura aconteça, tem que estar imbuídos de amor, né? De fé, de confiança em Deus, confiança na espiritualidade superior, para que você vença, porque assim, ali é claro que quando a pessoa não tem esse esclarecimento, né, ela não vai entender o porquê desse tipo de situação. Quem tem um pouco mais de esclarecimento sabe que ali tem uma situação, uma história já vivida, né? Porque quando acontece esse tipo de obsessão nesse nível, né, é mais em relação a coisas do passado, né? Não é generalizando, mas normalmente diz respeito a vidas, a histórias do passado. E então, quando nós temos essa consciência, porque assim, às vezes eu observo que quanto mais as pessoas se esclarecem, mais confuso fica essa história de obsessão, né? Porque não existe uma regra, a gente volta a dizer, não existe uma regra. Não é simplesmente, porque isso aí é um inimigo do passado. Pode ser até do presente. Pode ser até que a gente tenha, lamentavelmente, angariado a simpatia dos irmãos equivocados por conta de comportamentos nossos do presente, né? Então, não quer dizer, muitas vezes, que a obsessão é uma situação do passado da pessoa. Não é, não. Não necessariamente. Mas que é uma treta entre os dois, né? E eles vão ter que se resolver. Agora, é claro que Sintonia, que quando a gente você... sabe que existe, tem que ter a Ex- sintonia, né? Exatamente. E aí, para resolver uma situação dessas, porque se você tem esclarecimento, você não deixa chegar a esse ponto. Então, já Ah, pressupõe que a pessoa não está... o caso da menina aí já é diferente, né? A gente não pode colocar nesse pensamento tipo, você se cuida porque o dela foi. E, de repente, ela já entrou na Foi. situação. Então, aí é um caso bem específico. Nós vamos ver ao longo do livro como é que ele trata disso, Exatamente. porque é um caso bem diferente. Mas ele coloca aqui que você vê causas kármicas. Então, tem alguma coisa do passado, mas nós vamos ver que o negócio é mais entranhado ainda. Só que o A dela é um treta é caso maior bem. ainda. Ainda, tu vê, a obsessão depende da vontade da pessoa se melhorar. Essa garota não está tendo nem noção que ela está ruim. É, Então é um caso bem à parte. Nós só vamos é. conseguir entender ao longo do que a gente for lendo o livro e Miranda vai explicando algumas coisas. Mas é um caso diferente mesmo, né? Então, porque existem diversas situações, né? Esse caso específico é difícil para resolver numa família que não tenha esse esclarecimento sobre o espiritismo, o que é a vida espiritual e tudo mais, porque aí você entra naquele processo, né, de desacreditar de tudo, de perder a fé, quando na verdade é o momento em que você mais tem que ter fé, confiança em Deus, confiança de que as coisas serão resolvidas, porque não se resolve ódio com ódio, né? Exato. Com revolta. O ódio a gente só resolve com amor,
Vide a história do Divaldo e do Máscara de Ferro, Pois que é. perseguiu ele a vida toda, né? E Então vamos lá. olha o que ele já fazia, né? Vamos então continuar o capítulo 3 que Isso vai porque começar ele, nossa, isso porque ele era extremamente extremamente caridoso, né? esclarecido. É, Vamos começar o capítulo justamente com o que você acabou de falar, que esse capítulo 3 começa com a referência aqui sobre a causa na outra existência. Então, que aí ele sempre vai começar com, né, como eu já comentei, com o trecho de Kardec, e esse é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6. O nome desse capítulo é Penosas Reflexões. O outro eu nem lembro se eu coloquei ali, mas se eu comentei, mas esse aqui é Penosas, vão ser as reflexões do casal, né, do pai e da mãe. Então começa, ora, ao efeito precedente, sempre a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Aí já começa com essa citação para a gente já começar a pensar. Então, o capítulo vai, sem dúvida, para o coronel Constâncio e Senhora, o desequilíbrio que vitimava Esther significava horrível tragédia. Passados os terríveis primeiros dias, sobreveio a intolerável adaptação à realidade. Esther enlouquecera, e o processo que a aturdia se caracterizava por parcas possibilidades de recuperação. O fantasma do desespero rondava, portanto, a família vencida, em prostração moral indescritível. O tempo transcorria lento, traumatizante, desanimador. O especialista encarregado de assistir a jovem não ocultava a estranheza face ao comportamento inusitado da enferma. O quadro clínico era desalentador, tal o desgaste orgânico de que se via objeto. Atendida pelo eletrochoque, após a convulsão e o repouso, não retornava à lucidez por um momento sequer, como seria de desejar. A prostração sucedia, surpreendentemente, maior alucinação. A jovem jamais proferira expressões vulgares, pois fora educada com refinamento, e agora lançava verbetes infelizes para atingir moralmente o genitor, qual se estivesse dominada por uma força inteligente que a governava, desgovernando-a. O médico consultara a literatura psiquiátrica e verificou que a paciente não tinha semelhança com outros sintomas, com outros pacientes, né? Tinha sintomas semelhantes, porquanto mudava de características a todo instante, como se rodopiando em personalidades estranhas. Reagia à convulsoterapia de forma negativa, e a terapêutica do sono não conseguira o êxito cobiçado. Recusava-se à alimentação, como se estivesse com a boca impedida, fazendo-se necessário obrigá-la a alimentar-se contra sua vontade. O médico terminou por confessar ao senhor coronel o próprio embaraço, que, todavia, não significava receio ou fracasso. Pacientes havia que somente apresentavam os primeiros sinais de melhora depois de longo tratamento realizado através dos meses. A providência em apresentar honestas informações justificava como salutar medida para impedir a inquietação crescente e a vã expectativa dos genitores por uma imediata recuperação da enferma, o que estava sendo improvável. A realidade é que o problema psíquico de Esther se enquadrava noutra diagnose, dificilmente constatada pelos métodos tradicionais, que evitam o aprofundamento nas questões que dizem respeito à vida espiritual, à sobrevivência ao túmulo, à obsessão. Com esse adicionado de preocupações e sob incerteza quanto à restauração mental da filha, o senhor coronel fez-se taciturno, arredio, transformando-se em inditoso sofredor. Intimamente, não podia aceitar a conjuntura que o alcançava, absurda sob qualquer ângulo que examinada. Homem íntegro, sua vida era uma excelente folha de serviços à pátria e à arma, a que se dedicara com excessivo zelo. Amante da verdade, tornara-se defensor do direito, da justiça, da lealdade. Aos 56 anos, que é aí que eu fiz as contas lá, né, de idade, poderia considerar-se feliz, até a data do infortúnio, que foi por volta de perto dos anos de 80. Consorciou-se em segundas núpcias com Dona Margarida Sepúlveda de Santa Maria, senhora formosa e sensível poetisa, de tradicional família fluminense, que fora educada em elegante e primoroso colégio carioca, onde recebera invejável cultura.
Desde que se consociara, fizera do lar a agradável vivenda dos saraus culturais entre amigos e admiradores da literatura refinada. Eu estou pensando aqui que se esse livro não pode ter sido 80, não, porque esse livro aqui ele foi publicado em 74. Então, isso tem que ter sido nos anos 70 mesmo, porque ele fala que está com 56 anos, e quando ele foi para a guerra, ele devia estar novinho, devia estar com 18. Aí vai dar mais ou menos 74. Essa data aqui a gente até tira aqui, porque eu botei uma de dúvida, mas agora fazendo as contas, vai dar por volta de 70 e pouco, né? Acabar de poder fazer o livro em 74, ser lançado o livro. Então ele já era viúvo quando ele casou com a dona Margarida. E ela era uma pessoa estudada, né, elegante, primoroso colégio carioca. E ela fazia encontros, saraus culturais com amigos, admiradores da literatura refinada, que era do romantismo. Então aqui está colocado que eles tinham uma vida até, né, agitada, com os amigos, indo na casa. Agora ela, o transe que a vencia, dilacerava mortalmente por mais que reflexionasse, não alcançava as matrizes patológicas que justificasse o tormento que excruciava a filha, porque ela procurou atrás na família. Nenhum membro da família fora portador de alienação mental de qualquer natureza. Então ela não estava conseguindo achar de onde vinha isso, né? O lar sustentava-se sob admiráveis bases de equilíbrio moral, emocional, econômico. E Esther jamais revelara qualquer traço de desequilíbrio, insegurança, neurose. Filha extremosa, possuía excelentes qualidades intelectuais, de que dava mostras na escola, onde era modelo e cumpridora responsável das tarefas que lhe diziam respeito. Então, a Esther estava sempre também, né, estudando, sempre correspondendo. Até então, não tinha acontecido nada. Mas a mãe, visitando-a mais de uma vez, mesmo com a negativa dos médicos, não deixava, ela falava que ela precisava daquilo com receio de não suportar a vida sem rever a filha. Então, ela só alcançou esse tentame apelando para isso, falar, eu receio não suportar a vida sem rever minha filha. Então, assim puder, à distância, contemplá-la durante a hibernação, desfigurada, sem conseguir deter as lágrimas. Imagina, uma mãe fica vendo a filha, né, cada vez mais desfigurada, uma dor moral de tal monta convertera-se numa inqualificável dor física que a esfolava de dentro para fora. Enquanto isso, o coronel, na sua mudez, refletiu o coronel ao seu turno, revoltado ante a cruel vicissitude em que se sentia emaranhado irreversivelmente. Um pesadelo, sim, um pesadelo, considerava a desgraça. Quando se conseguia evadir das garras do sofrimento, que se esculpira no seu cérebro, por vezes experimentava a ligeira ilusão de que tudo aquilo era irreal. A filha adorada não podia estar encarcerada no hospício. Às vezes ele esquecia, achava que estava passando, né? Que não era verdade. A vergonha, a hediondez da doença que transforma um ser inteligente num asqueroso animal, isso era inaceitável haver acontecido consigo, pior com sua filha. O homem que raras vezes umedecera os olhos no fragor da guerra, naqueles tumultuados dias de 44, 45, por isso que é aqui que eu vi que ele, para ir para a guerra, ele tinha que ter 18 anos, né? Ele agora se surpreendia com as lágrimas abundantes. Então, ele não chorou na época da guerra, mas agora ele chorava, que extravasavam do coração, com lágrimas. Não poucas vezes, abraçado à esposa, caminhando em terrível silêncio pela Avenida Atlântica, pensava o que não daria para poupar sua filha de tais sofrimentos. Enlaçados na mesma dor, o casal caminhava para vencer o tempo, e após as inúteis peregrinações mentais pelos meandros da lógica materialista, isso, né? Aí ele resmungava, ficava pensando, pensando, aí pensava, Deus não existe. E, no entanto, o sabor da ira mal contida e do desespero revoltado mais lhe instigavam a ser desnorteado na via do combatimento. Quanto mais ele ficava com raiva, mais ele, né, se desequilibrava mentalmente. O que lhe representava pior é que ele surgia na condição de algoz, impenitente, odiento, aterrador. Desejou vê-la uma única vez para suavizar a saudade. Ao formular o desejo ao médico, que não concordou como compreensível, veio a saber, a posteriori, que ela lhe adivinhava a cogitação, apresentando-se então mais transtornada, mais agressiva. A agitação que a espizinhava era lancinante. Agora vocês imaginem, ela estava adivinhando lá no sanatório? Ela, lógico que o obsessor, se não tiver mais alguns com ele, ia lá e fazia, e falava, né? No caso, eu via que ele estava querendo visitar a filha, e ia lá no ouvido dela, aí que ela
ficava transtornado, mais agressiva, né? Ela ficava sabendo, porque na verdade não era ela, né? Eram os espíritos que estavam todos juntos. Então, avisava que ele iria, então aí causava aquela confusão. E aí ele pensando, ele concluindo os raciocínios, ele pensava, ele arrematava. Se ela morrer, suicidar-me-ei. Então, o pensamento dele era esse: se a filha morrer, ele ia se suicidar. Bom, ele se aliviava com esse pensamento pernicioso, acalentando a vã ideia de, na morte, encontrar a sensação da vida e, na desorganização dos tecidos, perder razão, a lucidez, desagregar o pensamento. O infortúnio, porém, é mais sombrio quando se faz acompanhar da revolta, principalmente quando faz oscilar da apatia à agressividade, gerando um estado de surda, permanente mágoa, que é a desatreladora dos corcéis da desgraça real. O orgulho reage, cercando-se de espículos envenenados pelo desconforto que a realidade lhe impõe, para mirar no simplismo do autocídio. Então, isso tudo estava acontecendo na mente dele, e a gente está vendo que isso só causa cada vez piora mais. Aí o Miranda vai falar: para tais cometimentos, a humildade e a fé constituem os mais hábeis valores de que se pode dispor com êxito, porquanto portadores da fortaleza indispensável para qualquer situação. Acostumado, no caso do casal, né, às alturas do prestígio e da bajulação requintada, o casal Santa Maria não dispusera do imprescindível tempo para as reflexões em torno do sofrimento, que não constitui patrimônio exclusivo da ralé, dos habitantes dos pardeiros imundos onde chafurdam os esquecidos da terra. Então, os ricos, né, que aí, não, no caso, está colocando aí, eles não pensavam que sofrimento, não precisa de sofrimento, estão sempre rindo, brincando, com dinheiro sobrando, mas eles não entendem. Aí ele fala: isso não é só patrimônio da ralé, né? Os pobres pardeiros, não. Rico também pode sofrer. Então, mas eles não pensavam nisso, estavam acostumados com prestígio, bajulação. E aí a religião, e aí no caso ele vai colocar de novo religião, deveria ter lhe dito que a sua existência não era uma exceção. Aqui tem um D aqui, não era de exceção. Então, não era uma exceção. No caso de ter sempre felicidade, no qual somente a exceção de ter glória e riso como regime permanente. Então, isso aí a religião não ensinou para eles, né? Que qualquer um tem essa. Nós temos nossa vida com nossas provações, nossas provas, nossas expiações. E também, eles não faziam meditação, diz, não pensa de ficar refletindo, né? Sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos do Cristo. Eles não refletiam nada. Escutava lá, né? Devia escutar lá no centro religioso que eles iam lá, e no templo, e depois voltava, ele não meditava. Então, coloca aqui as meditações que não foram experimentadas antes, faziam-se indispensáveis agora, enquanto esperavam, sem a convivência da resignação e da paciência. Ou seja, eles não tinham resignação alguma, né? E a paciência também. Os comentários do grupo lá foi que, durante 15 anos, a família viveu um momento de paz. É o tempo da menina, né? Que cresceu, a filha e tudo, agora já ia até a festa. Momentos de paz. Porém, eles não possuíam a vivência religiosa para suportar a tristeza que se abateu sobre todos. Não havia resignação nem paciência. O pai sentia muita vergonha daquilo que está acontecendo com ele. Tinha vergonha da falência, da perda do status, do prestígio, né? Não tinha mais o controle, né? Imagina, o pessoal das armas, né? Sempre controlava tudo. O sentimento era de falha, incompetência de agir. Com a sua lógica materialista, o coronel concluiu que Deus não existe e pensou até em suicídio. Todos esses interesses eram vinculados à matéria e não ao espírito. Por isso que nós precisamos aprender a valorizar a nossa vida imortal, lembrar que somos espíritos. A referência foi dada do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, são bem-aventurados que são brandos e pacíficos. No item 7, a gente já comentou isso, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor, este mundo vos marcou para a glória no céu. Aí continua, né, o texto. A vida é difícil, bem eu sei. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos,
havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Então, colocando na balança, sempre devemos lembrar que nós temos muito mais bênçãos que dores. Tudo passa, tanto a dor quanto a alegria, né? No caso que a gente tiver muito grato, coisa e tal, tem coisas que ficam, né? Que são a base da nossa existência, mas terão momentos felizes e alegres que vão passar, e momentos tristes, de muita tristeza, né? Aí também vai passar. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 26, vai falar: a dor é uma lei de equilíbrio e educação, e o sofrimento, em parte, é devido às violações das leis divinas pelo homem. Contudo, como todos os seres passam por ele, deve ser considerado como necessidade de ordem geral e instrumento de progresso. Então, serve para que a gente possa progredir, nosso progresso espiritual. Continuando Leon Denis, não resta dúvida que é muito difícil compreender toda a significação do sofrimento e da dor. E há que se fazer aqui a distinção entre a dor física, de natureza material, considerada um sinal de alarme, e a dor moral, permanente e profunda, que está presente na essência do ser. A dor física produz sensações, e a dor moral produz sentimentos. E terminando aqui um trechinho do livro Ação e Reação, da André Luiz com Chico Xavier, no capítulo 19, quando o instrutor do uso, já naquela época, nos idos dos 40, entre anos 40 e pouco, 50 no máximo, aí, ele comenta que Ação e Reação deve ser perto de 50, comenta que no mundo a medicina há de considerar o doente como todo psicossomático, corpo e espírito, se quiser realmente investir-se na arte de curar. Então, para conseguir cura real, ainda mais nessa parte, né, de desequilíbrios, especificamente com a mente, aí não tem jeito, tem que ter corpo e espírito, senão não consegue a cura total, né? Então, terminamos, vocês verem como é que deu tempo de fazer, terminamos o capítulo, aqui é o capítulo 3, né? Então, e continua bem a história, né, com eles refletindo, com a história de mostrar que a menina tá, ela não tem, continua desgovernada, não está reagindo a nada, todos os tipos de tratamento, entende? O médico já viu que não podia ficar dando esperanças, expectativas para eles, e eles já começaram a entrar num processo de também o próprio pai, né? Já entrando no processo de completa apatia, e vendo, não tem jeito, eu fico taciturno, arredio, se ela morrer também, eu vou morrer, e já, né, a pessoa fica desanimada em todo sentido. E a mãe também, numa dor profunda, aí pegou os dois, de qualquer maneira, uma dor física que estiolava, né, arrebentava ela por dentro, de dentro para fora. E ele achando também que não podia acontecer isso com ele, né? Porque inaceitável acontecer isso comigo. Então, também a gente achava que era algum privilegiado, mas, de qualquer maneira, ele estava, né, acumulando e mantendo uma mágoa, uma ira, e isso piora a situação em todos os sentidos, inclusive o obsessor adora, né? Quanto mais a pessoa fica com essas vibrações negativas, é onde ele acaba de se amarrar, ele agarrar e vira um parasita mesmo daqueles, no caso, na filha dele, porque ele queria atingir também o pai, a gente vai ver depois, na verdade, quanto mais ele ficava com raiva, mais eles gostavam. Ficava arrasado, tudo era tudo que o obsessor queria. E a menina totalmente ligada nessa história. Tanto que fala que o médico falou, não vai não. Para a mãe eles deixaram, né? A mãe conseguiu ir lá ficar vendo de longe. Mas o pai, eles não deixaram nem visitar. Por quê? Porque quando ele falou isso, lá a menina, sem saber de nada, aí fala, parecia que ela adivinhou a cogitação. É claro que não, os todos estão ligados, não tem um obsessorzinho só trabalhando. Lembra que nós vimos no livro anterior? Que é uma galera que fica, né? Fica um do lado, o outro hipnotizando de longe. Eu não sei como é que vai ficar aqui, eu não lembro quantos estão aí nesse empenho, mas com certeza não tem só um. Então, aí nesse momento, quando viram ali, tá querendo vir visitar, e aí mais eles atacavam e conseguia a menina ficar mais agressiva ainda, né? E pronto, aqui coloca aqui sobre essa lance é que ele vai reforçar bem que tem que ter humildade e fé, que são coisas, isso que vai dar uma fortaleza indispensável para qualquer situação, a pessoa ter a humildade, aceitar, porque aí vem a resignação, né? A resignação e a humildade estão juntas,
e fé para poder ter certeza, né? Como a Carla comentou, que a pessoa vai fazer sua oração, pede ajuda e se entrega ali de coração para que os benfeitores, os bons espíritos possam agir ali naquele meio, né? E no caso, com a energia, você abrindo o seu canal com uma energia boa, né? E nesse caso ele aceitando tudo, com fé, resignação, você consegue, com paciência, né? Como eles falam, que eles não tinham essa convivência com a paciência, você consegue abrir uma maneira de que chegue a ajuda. Então, agora eu já comentei aqui o que eu tinha que comentar, agora está com vocês aí. Posso falar, Su? Estou aqui na ordem. Não, queria só observar, né, como é uma prova para os pais, né, principalmente, né, principalmente para o pai, né, você imagina, né, o Miranda fala, né, ele vivenciou a guerra e quase não sensibilizava, né, com isso, e aí vem, né, com essa questão toda da filha e ele chora, né, enfim, né, para uma quebra de orgulho dele, né, é todo um trabalho em cima disso, né? E também a questão da espiritualidade, né? Que eles tinham a religião, não diz qual é, mas de uma forma social, né? E acho que agora eles vão despertar, né? O lado espiritual deles também, né? Então, ela está sendo de instrumento, né? E também, né? O obsessor, né? Para atingir o pai, infelizmente, né? Deve ser algum inimigo dele. Né? Então, ela está sendo de instrumento, né? Para essa prova dos pais, né? Essa dura prova, né? Que os pais estão vivendo. Por eles não terem esse tipo de, né, de atitude de estar sempre em oração, porque se tivessem uma ligação maior, talvez não chegasse nessa subjugação profunda, as coisas fossem acontecendo mais devagar. Mas o negócio foi super fácil, né, porque eles tinham os canais abertos, não ligavam, você tem orgulho, né, não deviam fazer, pelo que fala, que não coloca nada de ser pessoal caridoso, de estar ajudando outras pessoas, é aquela vida, né, da pessoa normal que não liga na parte espiritual, não dá atenção a essas coisas. Então, com isso tudo aberto, a obsessão chegou e já chegou forte, pegando. Então, o que acontece? Eles vão ter que modificar toda essa vibração para que eles possam começar a receber ajuda. Porque a menina está incapacitada, pelo menos por enquanto. Né? Mas, como tem sempre uma ajuda de algum, né? Vai aparecer e ajuda quem sabe que vem, vão ser colocadas pessoas nos lugares certos para começar a melhorar. Mas não porque eles estão abrindo canal aí de agora eu estou aceitando. Não, por enquanto eles estão desse jeito. Revoltado, acha que já rezou, já fez lá essa É. né? Cumpri, já paguei, Uhum. paguei, cadê E a a resposta? sintonia, e a sintonia, né, do pai com a filha, o obsessor está tão forte, né, que ela lá do hospital, ela sente as impressões do pai, né, Eu através do acredito que eles levem, espírito. porque nesses momentos, como o espírito fica para lá e para cá, né? Quando eles filhos, estavam na casa dele, estão escutando ele conversar. Ele falou com a mulher: eu quero visitar. Na mesma hora, vamos lá, ó. Ele vem aí começa essas conversas entre eles, porque os espíritos estão se conversando o tempo todo. E aí tem uns que só a gente sabe que até pelo pensamento eles Pensamento, se né, conectam, né? vibração, né. Exatamente. Então já foram avisados. E aí fica assim, aí formando um grupo, que com certeza não é só um, como eu estou falando, e aí eles têm essa ligação, porque com a história que vai se desenvolver, a gente percebe o que a gente tem que olhar sempre, ver. Eles estavam lá em prece, é uma família que faz evangelho lá, eles não tinham ligação alguma, então estão totalmente prontos para, no caso, receber como caso que vem, uma vingança, né? Poder ser pessoas boas, ajudar todo mundo, né? A vizinhança, talvez poderia até acontecer, mas no que a gente aprende aqui nos livros todos, a gente entende que quando você está nessa sintonia, sempre, né, fazendo a sua parte e fazendo o bem para todos, você vai sofrer, sim, também obsessão, como comentamos, a Carla já comentamos aqui várias vezes, mas de uma maneira que talvez consiga ir controlando. Você percebe que está vindo influência, já começa a acontecer algumas coisas com você vai, intensifica e faz no evangelho, faz oração. A gente tem recurso. Nós aqui, estudando, cada vez aprendendo mais, temos nosso recurso. O que a gente precisa sempre prestar atenção, né? Aí o atentai, porque não é só vigiar e orar, e tem o atentai, olhai, primeiro, que acho que está em Marcos, se eu não me engano. Então, atentai, olhai, depois você percebeu uma coisa, vigiai
e orai, porque você está ali, pode acontecer uma diferença, você vigia os seus pensamentos, a sua atitude, o que está começando a ficar pensando esquisito, estou começando a ficar meio desanimada daqui, aí você vigia e ora. Então, é a sequência para que a gente se proteja sempre. E nós estamos em contato, aqui todos nós aqui né, temos as nossas frequências, a gente lá vai frequentar a casa espírita, a gente faz nossas orações, também estamos tentando proteger ao máximo. Agora, uma família que não tem recurso algum e recebe isso aí de cara, e a menina já foi direto, não tem como ela. Porque o que a gente coloca, a gente sabe. O obsediado tem que melhorar, tem que fazer a transformação moral. E ela não tem condição de fazer transformação alguma. Ela está completamente ali, como eu falo, sem bebetada. Não tem, nem fala, né? Mas ela fala o tempo todo Você vê que as frases que ela está falando, vou me vingar, quero, né? Uma coisa com sangue de outra pessoa. Não é ela que está falando, né? Quando a pessoa tem. Porque ela também tem a mediunidade. Justamente uma questão do passado, né? Sim, É aí justamente uma questão do passado. Está falando as coisas que é relativo ao que aconteceu no passado. Que lógico que esse obsessor está com muita raiva, está falando aquilo, vou me vingar. Eu tenho, gente, uma amiga, o caso aqui, que eu fiquei sabendo, né? Que a minha sobrinha de uma amigona minha, a menina, porque geralmente essas pessoas que são pegas assim, ela tem a mediunidade, tem essa parte da mediunidade que não está trabalhada. Então, com certeza, ela tem isso para absorver logo. Então, a sobrinha da minha amiga, ela começou a ficar mal, começou a se cortar, porque tem várias coisas que acontecem, né? Começar aquela pessoal né, que fica cortando o braço e tudo, menina super inteligente. Aí começou a querer dizer que estava querendo morrer, querendo se matar e tudo. Aí teve um dia que a minha amiga contou que ela estava na casa da menina e a menina subiu, vai parecer a cena do filme, aquele filme que tinha que a mulher rodava, como é que era? Aquele filme que rodava a cabeça? Exorcista, né? Porque a menina parecia que ela contou que a menina ficou em pé em cima da cama. E ela falava assim, minha amiga é espírita, assim, ela é uma espiritólica, né? Ela é espírita, mas a minha amiga fala, escutou ela, a menina fala, é porque eu vou matar a Fernanda, o nome dela era Fernanda. Eu vou acabar com a vida dela. E ela falando isso, a menina. Eu vou acabar com a vida dela, ela tem que morrer, não sei o quê. Aí minha amiga, que um pouquinho que ela leu de alguns livrinhos, ela falava, mas meu irmão, deixa a Fernanda em paz. Ela não tinha aquele diálogo, né, de esclarecedor, mas fala, deixa ela em paz, ela é outra pessoa agora, tentando falar, né? E ele falava, o espírito, com uma voz que ela falou que era uma voz, não era de homem, mas era uma voz mais rouca, e a menina, que a gente sabe que também tem essa mediunidade, falando tudo. E aí depois, olha, o tratamento, ela ficou alguns tempos no Pinel ali, internada, amarrada à cama. Ela teve a menina super inteligente, inclusive hoje ela faz medicina, para tu ver. Graças a Deus, ela foi fazendo os tratamentos tanto na medicina quanto foi no centro espírita, seguiu o tratamento de obsessão. E aí foram feitas várias coisas. Já tem muitos anos, ó, tem 9 que eu estou aposentada, a gente estava trabalhando ainda, deve ter uns 12 anos. A garota tinha essa idade mais ou menos, acho que ela tinha 15 anos, 14 para 15 anos, e começou com essas falas, e queria morrer, não podia ficar em lugar nenhum, por exemplo, tinha vidro na janela, não podia ficar lá, porque ela podia quebrar o vidro e cortar o braço, né? Então a mãe já estava doida, não sabia mais o que fazer. Um caso aí parecido com esse, mas ela foi sendo tratada, ficou um pouco em casa, depois foi internada, e ficava amarrada, e ficava toda essa sequência aí. Só que já foi mais recentemente, então não faziam o choque, né? Porque o choque, pararam de dar o choque, que ele fala é convulsoterapia, que é aquele choque que eles davam elétrico, e também que ele comenta aí outra coisa, ele fala de duas coisas que não faz mais. A hipnose também não fizeram mais, mas de qualquer maneira é muito remédio, a pessoa fica dopada, vai ficar quieta, e aí aos poucos foi conseguindo, graças a Deus. É lobotomia, Su. Qual é? Lobotomia. Lobotomia. Pois é, em relação ao cérebro, Não né? faz mais também. Não faz mais. Então, com isso tudo, ela faz o tratamento mais atual. Só que, de qualquer maneira, ela conseguiu voltar, né? Tanto que é muito inteligente, aí passou para a faculdade de medicina e tudo, mas ela depois, logo que ela ficou melhor, né, passou alguns anos, sei lá, 3 anos, 4 anos, ela entrou num local de ajuda ao próximo, ela fazia caridade até entregar comida, porque ela sempre foi muito boa, inteligente. E ela saía com os amigos para ir, para poder entregar comida, roupa, eu não me lembro bem mais, porque eu sei que ela fazia várias atividades finais de semana. Então, com isso tudo, você vê que ela conseguiu sair dessa situação que ela não tinha controle, começou a se melhorar, e aí foi
por todas, né, ajudas, orações de todo mundo. Eu era uma das que também estava sempre rezando por ela, levava o nome dela para o centro, e ela foi conseguindo e foi fazendo a parte de transformação moral, porque ela não tinha nada, era uma garotinha de 14, 15 anos, normal, estudava, né? Não era, fazia nada demais para você falar, essa menina, né, atraiu alguém. Era algum irmão desequilibrado. E esses irmãos estão sempre, a gente lembrar que são, primeiro, são nossos irmãos, não é nenhum espírito que tem que sair de mim e afastar de mim. Lembrar que são nossos irmãos. Nessa situação que está agora, quem é que começou a história? A gente não sabe. Mas nesse momento agora, nós estamos ali de vítima, mas sabe-se lá o que a gente fez para aquela pessoa. Então, assim, para aquele espírito que está desequilibrado, não tem como você querer falar, oh, meu irmão. Até você vê que tem reuniões mediúnicas, que é quando existe aquela conversa com o esclarecedor, que tem que ter uma senhora autoridade moral para conversar, porque a hora que ele conversar, ele fala: quem é você falar isso para mim? Você que fez isso na sua vida? Então, o esclarecedor tem que ter autoridade moral para conversar com o espírito, que não é só na primeira vez que vai embora, entende? Que a gente viu aqui também, vários capítulos aqui, nos outros livros que a gente já estudou, eles ficam, às vezes, conversando 2, 3, 4 vezes, lá no plano espiritual, às vezes ficam lá também já se tratando, mas é uma situação que vai ter que ter. Como a Carla falou, primeiro o amor, né? O perdão, que é o que move isso tudo, e a misericórdia, a compaixão na hora de lidar com eles. Nós não podemos ficar. Está destruindo a vida de todo mundo aí. Mas quanto mais raiva, aquele Miranda fica colocando bem forte para a gente prestar atenção o que é o lado do ruim, para depois lembrar e como é que vai se tratar ele. O lado, o que está acontecendo? É raiva, é revolta, nada disso melhora. Só piora cada vez mais. Toda vibração negativa. Precisa ser só esses muitos extremos, não. Qualquer vibração negativa. Só de pensar, já que tem um obsessor na minha vida, que essa coisa, que se chama encosto, assim, né? A pessoa já pensando assim, já não está bem. Está abrindo um canalzinho, tem que pensar, olha, algum irmão pode estar me acompanhando, né? A gente sabe, os estudantes, né, na Francisco de Paula, na casa, eles têm esses atendimento, né? Que a pessoa fala: olha, você agora tem que fazer a sessão lá de terça-feira, que é a sessão da desobsessão. Aí eu sempre coloco, quando o pessoal vai chegando para o cartãozinho, que é o cartão verde, e eu coloco: gente, é porque talvez tenha algum irmão junto de você que está precisando de ajuda. Então, você vindo aqui, ele vem com você para ser tratado também. Então, ele vai escutar as reuniões, né? Vai receber o passe energético magnético dos mentores espirituais, e ele pode está te acompanhando, mas é para você vindo, você está fazendo, ele chama, né? Está fazendo uma caridade. A você que vai conseguir melhorar o teu ambiente espiritual e também aquele irmão que está junto, que está por alguma razão que a gente não sabe. Não tem que falar que é alguém de outra vida, né? Algum inimigo, nada disso. Tratar os dois, né? Porque Uhum. ninguém sabe. Só quando rola a história lá dentro da reunião de desobsessão, que é quem está trabalhando lá que fica sabendo alguma coisa. Mesmo assim, ninguém sabe os detalhes. Então, é muito importante lembrar. Sempre tem que usar o perdão, o amor, e no momento de conversar com ele, a misericórdia, a compaixão. A gente não pode ter nenhuma, não é só com o desencarnado, né? Temos que ter esse tipo de comportamento com os encarnados, não ficar vibrando no sentimento de alguma irritação, de mágoa, de revolta. Qualquer sentimento negativo faz mal para a gente. Você em primeiro lugar. Até ela tem visto esse short da Maíse que a gente está assistindo, e ela fala: a primeira pessoa que vai receber você jogou para lá. Com a raiva de uma pessoa, você joga para lá, você já está se sujando. É a mesma historinha que eles falam do carvão, né? Que o pai vai ensinar o filho negócio de raiva e tudo. Tá bom, pega o carvão, fica jogando. Jogando, aliás, sujou lá a parede, não me lembro o que era o lugar que estava, que sujou de carvão. Aí ele falou: agora olha para você. Aí o menino estava todo sujo de carvão, a mão, a roupa. Aí ele falou: tá vendo? Quando você joga para lá, a pessoa que se suja mais é você também. A gente está sempre jogando para a gente. Então temos que estar atentar e vigiar e orar, sempre atentando ali para as situações, vigiando o nosso pensamento, para que a gente consiga viver pelo menos no mínimo necessário da sobrevivência, porque tudo nos atinge, depende da gente levar para frente, né? Isso aí é a consequência dos nossos modos de agir. A gente está aqui para isso, estamos aqui para pensar em modificar o nosso modo. Transformação moral que eles falam, né? Quem mais que tem de colocação aí?
Já tem 13 minutos, vamos falar. Não dá para ter muita dúvida, né? Porque o capítulo está bem assim, é só de historinha, né? E, na verdade, essa parte da obsessão a gente já falou várias vezes. Então, a gente fica só na reflexão o tempo todo. Mas tem alguma dúvida, Pedro? Ligou o microfone aí? Então, gente, já falta só 13 minutos. Se vocês quiserem que a gente encerra hoje um pouquinho mais cedo. Por mim já tá tudo comentado. Final aqui. Ele coloca aqui essa história da gente prestar atenção, que precisamos valorizar a nossa parte imortal. Fala, Pedro ou Céia, agora, com a mãozinha levantada. Quem é? No caso, sou eu, Su. Tirar uma dúvida, mais do que acrescentar. Quanto ao fato dele ter lutado na guerra muito cedo e justamente essa coisa dele não ele ser mais duro, isso teria alguma coisa a ver com esse incidente que acontece com a filha dele? Claro, já ah, era algo que talvez tivesse que passar, mas o fato dele Já ter gravou. isso talvez agravou. Bom, o que eles colocam aqui pra gente é que justamente, com certeza, né, passando pela guerra, e o militar, e então a pessoa tem aquele jeito de ser, aquele jeitão que todo mundo que conviveu com o militar que foi pra guerra, imagina, né, o que a pessoa passou. Mas assim, isso aí não coloca pra gente aqui que a menina foi criada de alguma maneira, vamos dizer, rígida, porque você vê pelo amor dele pela filha, né, que ele fala, tanto que ele tá super sentido que ele, que é o algoz, e também pelo que coloca que ela estudou nas melhores escolas, né? E a família, pelo que bota ali também, não era nem uma casa que ficava sombrio, tendo saraus intelectuais, culturais, né? A mãe, uma poetisa, então mostra que a família tinha uma vida, como eles colocam aqui, uma vida, vamos dizer, que ele colocou até meio que uma coisa bem light, bem, não sei onde é que está, não sei se está nesse capítulo aqui. Então, assim, tinha essa situação na vida que ele falou que uma tradicional família fluminense. Então, assim, que tudo tinha sarau cultural, parece que eles tinham pelo que ele conta, né, uma situação que não era para dar nada em relação a essa existência. Tanto que esse capítulo começa falando das causas da existência anteriores. Por quê? Ele, com certeza, tá falando, eu sou um homem que super correto, né? Correto em todo jeito, leal, né? E fazendo tudo certinho. Como é que isso acontece comigo? Né? Aquela hora que ele fica ali pensando, porque tudo fez na vida direitinho. No modo de pensar dele, né? No caso, sem estar em ligação com a parte espiritual, ele é um homem super correto, não merecia essas coisas, a filha ali, a filha dele. Então, nesse sentido, no capítulo, pelo menos até agora, eu acho que também, pelo que eu lembro do texto, não vai mostrar que ele fez. Que a única coisa que mostra é essa falta de religiosidade, né? Porque não mostra que nada que tenha ajudado a piorar a situação. Porque toda a situação aqui está colocada com uma família direitinho, né? Seguindo sua vida. E aí mostra que ele também tinha muito carinho pela filha. Ele poderia ser também aqueles homens militares que, né, sisudo e tudo, e aí você vê que ele está chorando, deixa bem claro que ele não chorou na época da guerra, e ele agora chora por ver a filha, a mãe, imagina, porque a mãe sempre é mais sensível, mas ele também chorando por ver a filha, então não mostra que ele tem assim, nessa existência, não. O negócio tá mesmo, tá lá no passado. Vai descobrir só nos próximos capítulos. É mais. Tá tudo bom agora, então vamos fechar? A Sandra vai perguntar alguma coisa? Para fechar? Eu vou comentar rapidamente, porque essa atitude dele é, de duvidar da existência de Deus, né? Sim, porque aconteceu uma coisa ruim com ele fora né, do esquema dele, né? E é uma atitude que eu já vi
Bom, eu tive essa atitude, mas eu era criança. Quando meu pai morreu, eu era criança, eu falei, Deus não existe. Ele levou meu pai, né? Mas eu era criança, criança mesmo. Agora, eu já vi isso recentemente com a pessoa que eu conheci, que ela teve, é um homem, no caso, ele teve umas doenças, ele já até frequentou o Francisco de Paula há muito tempo atrás, eu nem conhecia ele nessa época, e ele sempre teve essa coisa de rezar, de tal, era uma pessoa que mostrava sempre uma religiosidade, e assim, com esse espírito e tal, teve um problema sério de um câncer na garganta e tal, e ficou com umas sequelas, mas na mesma época, ele quase morreu. Mas na mesma época, assim, logo que ele conseguiu dar uma melhorada, começou, né, a subida dele de novo no sentido da saúde, aconteceu uma coisa muito boa para ele, muito boa, e que ele valoriza muito, né? Eu sei, eu conheço a pessoa, sei que aquilo para ele é uma importância enorme. E ele confessou para mim que hoje em dia, desde depois que eu fiquei doente, eu já nem rezo mais e tal. Eu fiquei tão espantada quando ele falou isso para mim, porque falei, puxa, né? Ele se recuperou, ele ficou com umas sequelas, mas a própria doença dele foi em função dos abusos da vida dele. E ele sabe disso, né? Que foram abusos que ele cometeu e que causaram aquela doença. Mas ele se recuperou, ele ficou com uma sequelazinha, probleminha de audição e tal, mas e aconteceu uma coisa muito boa para ele também, assim, logo que ele, assim, imediatamente, eu acho até que o que impulsionou a saúde dele foi quando aconteceu essa coisa boa para ele, e, né, dado que ele valoriza muito o que aconteceu. E ele me confessou isso, eu fiquei tão espantada quando ele me confessou que não rezava mais e tal. Aí eu fiquei pensando, mesma coisa, né? É a revolta, isso é a revolta, né? Isso é a pessoa se revoltar, né? Contra, contra a espiritualidade. E ele é espírita, o que é mais, ou seja, só quer o vem a nós, né? É aquele que fala, né? Só quer se acontecer alguma coisa de ruim, pronto, já, né? Já se revolta. E eu vi isso acontecer. Acontece mesmo. Acontece muito. Assim, é uma fé muito capenga, né? Então aí que você vê que a gente fala que até isso é uma prova para ver se você realmente tem fé. A fé não é só fé, né, do que eu tenho fé, é a confiança, né? A gente tem que colocar sempre como se fosse a sua confiança. Você está confiante, a convicção aí vai mostrar a tua confiança. Então, ele recebeu uma bênção, né, de ter ficado vivo depois de tudo que você contou aí, e não consegue enxergar E isso. uma benesse É, na vida dele, só muito dele não ter boa, morrido, né? E consumido pela própria. e aconteceu com ele porque ele cometeu Então, abusos. só Aí é que disso tá, não foi uma coisa, não recebeu. foi aquele negócio, não, eu estava aqui quietinho, Sei. santinho e tal. Mas não. Não foi. Nem isso ele Mesmo reconhece. assim, Não reconhece isso. é, Mas isso aí ele vai chegar um momento, né? Um dia ele vai conseguir entender, porque isso aí ele recebeu. tomara, né? Porque, Não, recebe um sabe, dia. Nós já falou isso aqui várias é, vezes. Você tem a vida imortal para você entender. Então, um dia ele vai entender que ele passou por isso, deveria ter sido grato e aproveitar a existência aqui com tantas coisas que ele poderia ter feito com essa, né, nessa ligação. Então, nesse caso, ele está perdendo. é, Mas cada um com o seu tempo, né? Vamos ver o que é é o verdade. tempo dele. Quem quer falar aí agora? É Cé ou Pedro? Está com a mãozinha levantada. É Pedro. No Vai. caso, sou eu. Só comentar um negócio que. Isso que foi a Márcia que comentou agora, Não, Sandra. Sandra, me lembrou de um negócio muito importante que é a gente ter aquela fé de Jó. Que a gente não pode embasar a nossa fé no que a gente tem, no que Deus nos dá, porque senão ela está condenada, uma hora ela vai ruir.
Aquela fé de Jó é fé mesmo em Deus por ele ser Deus. E é isso. E é exatamente, que a pessoa ter certeza que ela está amparada, e isso que a gente sempre fala que vamos ter certeza que estamos amparados. Temos nosso guia, nosso mentor junto, ou se a gente faz algumas coisas, ele dá uma afastadinha e fica só olhando, você quer escolher isso agora, mas nunca está desligado de nós. E nós temos essa proteção divina, e aqui no livro o Miranda coloca em todos os livros, lembra que Jesus está conosco em todos os sentidos. Então, quem está levando a barca é ele. Nós estamos, o Leme está com ele, nós estamos na mesma barca. Tem gente que fala, e aí isso é muito falar que estamos no mesmo barco, porque cada um está numa situação de vida. Não é isso. Nós estamos falando no sentido espiritual, tá? Espiritualmente, estamos todos no mesmo local, junto com Jesus, que está levando. Então, nós não estamos à deriva, né? O mundo pode acabar, isso, aquilo. Nós temos que preocupar com isso, temos que preocupar em nos tornar melhores para que a gente mude essa psicosfera ao nosso redor, para que a gente mude a psicosfera do planeta. Depende de nós a mudança do planeta. Cada um vai fazer a sua. E quando juntar um montante grande, né? Aí a gente transforma para a regeneração e fica meio a meio, né? Tanto o mal quanto o bem equilibrado. Porque no momento agora de prova e expiação, o mal está dando lá, está bem maior que a parte do bem. Vamos chegar ao momento, que a gente não sabe quando, da gente, mas nós que temos que modificar. Então, não adianta a gente querer que venha de fora. Ninguém salva a gente, Jesus não salva, Deus não salva, essas frases a gente tem que evitar falar, porque não vem nenhuma salvação de fora. Vai salvar é você mudando seu modo de agir. Aí a caridade, né, que fala, Kardec, sem caridade não há salvação. Nós que vamos, nós somos nossos arquitetos, nós somos nossos herdeiros do nosso destino, né, que a gente sabe, nós estamos semeando agora para colher de novo, estamos colhendo o que a gente já semeou, então nós temos que pensar sempre nisso. E nós vamos modificar o planeta para ele mudar, só que nós temos que ser, nós que estamos aqui um pouquinho mais acordados, somos os mais, assim, tem que ficar mais esperto. Muito será cobrado daquele que já estão. Nós, aquela galera que sabe que a gente vai ser cobrada, porque nós estamos estudando, estamos prestando atenção, e aí na hora de colocar em prática, e aí é justamente a hora de provar a sua fé, quando vier uma doença, uma coisa qualquer para você, para a família, ou uma coisa que aconteça com alguém, né, um ente muito querido, a hora que você vai mostrar que você realmente tem a certeza que está tudo, nós estamos dentro de uma proteção e que depende de nós modificar o nosso espírito e melhorando cada vez mais, evoluindo cada vez mais, para que a gente possa também se tornar, e o objetivo é a fraternidade universal, né? Que todo mundo fala, e o Miranda fala muito também. Bom, já saiu 9 horas agora nós estamos... Carla está por aí fazer a oração final? Vamos fechar o nosso estudo de hoje. Fala, Carla. Vamos. Senhor Jesus, obrigada por mais essa noite em que estamos aqui reunidos em Teu nome para estudar, para aprender sobre a espiritualidade, para aprendermos a ser melhores, para entendermos o que acontece nesse mundo de expiações e de provas. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que temos nesse momento de fazer esse estudo, que ele seja abençoado e que nós possamos continuar na próxima semana, aqui novamente, enriquecendo nosso aprendizado com esse material tão maravilhoso trazido pelo nosso querido Miranda. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, terça-feira Graças a Deus. eu acho que terça-feira que vem vamos fazer 2 capítulos de novo. Do jeito que nós estamos assim, com os textos pequenos, dá para a gente fazer um tanto, comenta o capítulo, mas vai depender bastante do Porque eu conteúdo. também estou morrendo de curiosidade de saber como é Vai que lá a e vai coisa ler. vai Eu já li os acontecer. 2 próximos capítulos. Não, aí não, eu prefiro ir assim. Pegar o resumo que é melhor, né? Não, de qualquer Não, maneira, sempre é bom também dar uma olhadinha lá, porque, por exemplo, tem muitas coisinhas ali, os detalhes que eu não coloco, porque não é o objetivo aqui, mas vale a pena Aham. passar uma leitura. Mas é que essa leitura, esse livro dele, que o meu está todo destruído, o livro dele dessa época era uma leitura. As palavras, tem parágrafo que eu tenho que ir no dicionário 6 vezes. E olha que às vezes eu já a mesma palavra que eu já escutei no outro livro, mas guarda aquele negócio, então eu tenho que voltar, porque eu não sei de onde é que ele tirava isso. Se você coloca
no Word, assim, não aparece o sinônimo, não. Tem que ir lá no Google olhar nos dicionários antigos. Então, a gente tem que fazer isso mesmo. Vamos devagarzinho, não estamos com pressa, mas o que acontece é que assim, cada conteúdo, se tiver um conteúdo pequeno, a gente pode fazer 2 capítulos, porque são pequenos os capítulos. Senão, a gente faz de cada vez, tá? Tá por conta aí. Tá bom. Qualquer coisa, vamos nos falando aí no particular, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. gente. Boa noite. Pois. Até. Tchau, boa noite. Boa noite a Tchau, todos. Boa tchau. noite, gente. Boa noite a gente. todos. Obrigada, Muito Sultane. obrigada.